também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de lado. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, vendo, moveu-se, 33, né? Aqui na outra tradução está: certo samaritano seguiu aquele caminho pelo perto do homem e vendo, compadeceu-se dele. E aproximando-se, fez os curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: quem é o hospedeiro? Vamos ver se chuta. Quem é o hospedeiro? Tratou dele, no dia seguinte separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Amém? Aqui o hospedeiro é o Espírito Santo. Porque ele cuidou dele, mas ele chegou ali e ele não foi embora sem deixar alguém aos cuidados dele. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos. Obrigado, Espírito Santo, porque a tua palavra é a revelação viva daquilo que agrada, daquilo que é a direção de Deus para nós. Fala conosco, nos exorta, cura, transforma nesta noite. Todo valente está amarrado no abismo e toda atrapalhação seja destruída na autoridade do nome de Jesus. E a ti daremos honra, glória e louvor. Amém e glória a Deus. Amém. Se puder me dar um pouquinho só de retorno, por favor. Pode se sentar. Glória a Deus. Nós falamos na sexta-feira, e nós iniciamos falando na sexta-feira a respeito, na sexta-feira de Páscoa, inclusive, falando sobre a cura que Jesus fez na mulher do fluxo de sangue e a ressurreição da mulher, da filha de Jairo. E que ali ambas, a gente observando, fazendo uma analogia com a igreja, porque ambas tinham a simbologia, tinham o número 12 envolvido. Uma fazia 12 anos que estava enferma, não era? E a outra tinha exatamente a idade de 12 anos. Então, quando uma estava basicamente nascendo, a outra já estava começando a ficar enferma. Então, ali era uma analogia de que, contemporaneamente, o Senhor tem uma igreja que, um lado, está velha e cansada e necessita de cura. Eu não sei porque vocês estão aí no fundo, porque está um buraco, parece cabelo. Quando a gente raspa errado, aí fica aqueles buracos. Vem aqui para frente, em nome de Jesus. E o Senhor tem, de um lado, uma igreja que precisa de cura, porque passou o tempo e, por causa de muitas situações, ficou enferma. E a outra igreja que está nascendo, tem muitos dons e talentos, mas não sabe aquilo que tem. E muitas vezes está morta, está adormecida. E por isso Jesus disse para aquela menina, ela não está morta, mas apenas dorme. Porque aquilo que o mundo diz que está morto, para Jesus apenas está adormecido, e basta apenas uma palavra dele para que possa despertar em nome de Jesus. Amém? E entendendo isso,
Há um ambiente de cura, do qual Jesus quer nos levar, do qual Jesus quer transformar, do qual Jesus quer nos levar a levar este ambiente de cura. Só que, a bem da realidade, é que muitas vezes nós estamos feridos. A bem da realidade é que muitas vezes estamos feridos e pior, feridos e calados. Entendeu? Sabe aquele negócio de sofrer calado, sofrer quieto? Você vai pro banho para chorar, para ninguém perceber que você está chorando. Aí você chora lá no banho porque não é a chuva mesmo, é a água do banho. Só que nós estamos feridos muitas vezes. Feridos e calados. E é necessário com que nós possamos expor as nossas dores. Porque dependendo do machucado, dependendo da ferida, ela precisa ser exposta. Uma ferida que tem pus, aquele pus ele precisa ser limpo. Porque senão vai infeccionar cada vez mais e a ferida só piora quando ela não é exposta. Então é necessário num tempo como esse, nós não sofrermos calados. Porque muitas vezes, muitos de nós talvez temos feridas nos dias de hoje. Eu, você. Irmãos, seja sincero. Muitas vezes você vem para a igreja ferido. Muitas vezes eu venho para o altar ministrar ferido. Muitas vezes venho, em muitas ocasiões. E aí, o que a gente faz? A gente fica ferido, calado, ferido e não conta para ninguém, ferido e não expõe nada e acha que tudo vai virar uma mágica, como num passe de mágica, tudo vai desaparecer. Irmão, tem dor que sozinho, com uma aspirina, você está com uma dor de cabeça, você está com uma situação, você toma uma aspirina, igual aquele remédio, você tomou, a dor sumiu. Não é? Não vou fazer propaganda de remédio aqui, né? Você tomou, a dor sumiu. Você toma aquele remédio e a dor desaparece, a dor vai embora. O efeito é tratado, o efeito, a causa e o efeito da dor. E que isso, e tem dores que você resolve sozinho se automedicando. Mas tem situações de uma dor, uma apêndice inflamada, estourada. Você mesmo pode se abrir e se operar. Com uma infecção no estômago, algo do tipo, você mesmo pode enfiar o tubo dentro da sua garganta e ver lá o exame de endoscopia. Você pode fazer isso com você mesmo? Não! É necessário que outra pessoa, você se submeter aos cuidados de outra pessoa. Por isso é necessário, num tempo como esse, muitas vezes ferido, nós nos dispomos para sermos curados através do corpo de Cristo, através de outras pessoas que o Espírito de Deus vai enviar para que nós possamos, e nós teremos que nos submeter para que haja a cura. E o Senhor tem enviado e vai enviar nesse tempo que se chama hoje, para que nós sejamos curados, libertos e transformados através de outras pessoas que Ele vai enviar. Então, é necessário você se submeter. Se você está com uma dor de apêndice, alguém aqui já teve furúnculo? Aquele negócio, ninguém se esconde, né? Aquele negócio que dá um bichinho e tal. Alguém já teve unha encravada, vai? Pra você não ficar com tanta vergonha assim. Você teve... teve furúnculo. Teve unha encravada?
Você consegue tirar sozinho? Bom, tem macho que não, eu tiro, eu enfio a faca, rasgo e tiro. A infecciona mais. Você precisa de outra pessoa. Você pode ser macho tanto que você for, mas se você não tem habilidade nem sabe tratar da situação, você vai piorar. Nós precisamos, num tempo como hoje, nos submetermos para que sejamos curados. Há feridas na nossa alma e que muitas vezes Jesus quer curar. Ele pode te curar sem intervenção de ninguém? Pode. Mas ele quer usar pessoas. Ele quer usar pessoas para curar outras pessoas. É aí que está a graça de você, muitas vezes, porque tem gente que fala assim, não, mas eu já ouvi dezenas de vezes, não, eu não sirvo a homens, eu sirvo a Deus. Então, você monta um altar só para você, lá na sua casa, um púlpito, aí você prega, quando você declarar a palavra, você volta para o lugar, senta e recebe a palavra, volta de novo e volta para pregar. Quando falar assim, recebe a cura, aí você sai de lá do púlpito, volta, senta no lugar, recebe a cura, levanta a mão, depois volta de novo e começa a ministrar. A pessoa falar que não sirva a homens, eu sirvo a Deus, ridículo. A gente muitas vezes não fala isso de boca, mas a gente faz isso com atitude. A gente não conta para ninguém e acha que as coisas vão se resolver no passo de mágica, não. A gente não... Às vezes tem coisas que só o fato de você pedir para alguém orar com você, só se você andar e caminhar junto com uma pessoa, a cura já começa a acontecer. Por quê? Porque você está se dispondo. Alguém ferido fica muitas vezes impossibilitado de ser curado. Sabe por quê? E fica impossibilitado de ser curado porque ele não consegue caminhar. Porque ele não consegue não dá para se automedicar e desejar e querer que seja curado. Nós, muitas vezes, estamos feridos, precisamos de tratamento, e esse tratamento envolve outras pessoas. No tempo que se chama hoje, o Espírito Santo brada neste lugar para dizer para mim e para você que nós somos um instrumento de cura. Nós somos um instrumento de cura que Ele quer usar para curar outras pessoas. Nós somos e fazemos parte da igreja que o Espírito Santo quer usar para tratar pessoas. E muitas vezes tem grandes pessoas, homens e mulheres de Deus, que o Senhor quer enviar para este lugar, por exemplo, quer enviar para outros lugares, mas muitas vezes as pessoas estão tão envolvidas com a sua própria vida, o seu próprio particular, na sua vida de forma muitas vezes egoísta, e que não entende que na verdade o Espírito de Deus quer nos levantar para curar e para ser um instrumento, porque Ele quer levantar outras pessoas a muitos lugares, a muitas pessoas que Ele quer atingir. E eu fico muitas vezes, minha ferida, minha isso, minha aquilo outro. E vamos, levanta e anda, em nome de Jesus. Pega a tua maca, pega o teu leito e anda. Recebe a palavra do Senhor, pega o teu leito e anda em nome de Jesus. Porque o teu leito? Para você mostrar que um dia você foi dependente, você foi ali, precisou de uma maca para você ali, você era enfermo, mas você tem um testemunho para contar, você vai ser testemunha viva. Muitas pessoas serão curadas e a cura começará. O processo de cura na vida de muitas pessoas
simplesmente pelo você testemunhar e ser testemunha viva. Um dia eu estava numa cama de depressão, um dia eu estava com a alma toda ferrada, mas hoje eu estou aqui, eu não sabia nem falar, eu me escondia, mas hoje eu estou aqui para testemunhar que eu sou um testemunho vivo, eu sou aquilo que é o milagre vivo do Senhor nesta terra, para contar que o Senhor é poderoso. O simples fato, você não faz ideia como um testemunho, ele transforma a vida de pessoas, porque parece ser uma coisa muito boba, mas quando você conta um testemunho, as pessoas, na cabeça dela, aquilo que ela está passando é inviável, é impossível. Quando você conta o testemunho, automaticamente o Espírito de Deus conecta aquilo que você viveu e venceu com a vida de outras pessoas, mostrando que ele é poderoso e se ele fez na vida de um, pode fazer na vida do outro. Testemunho funciona exatamente dessa forma. É por isso que nós devemos contar testemunho. É por isso que você precisa grudar logo em quem você precisa grudar. É por isso que você precisa se abrir logo para a cura, para que você possa ser testemunha. O que o Senhor disse para os apóstolos? Sereis minhas testemunhas de quem? Testemunha de quem, irmãos? De Jesus. Recebereis o que primeiro? Poder. Fala assim, poder. Cura só acontece com poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que é testemunho? Testemunho do poder de Deus. Testemunho daquilo que Ele é poderoso para fazer. Ponto. Porque na cabeça, o que na sua cabeça, para mim é impossível, mas está difícil isso, aquilo, ou você acha que é possível, mas está muito distante, muitas outras, quando você ouve um testemunho, aquilo te fortalece. Quem aqui já ouviu um testemunho e a tua fé foi fortalecida? Parece que eu estou contando uma coisa assim fora do comum. Quem aqui você já ouviu um testemunho? Não precisa nem ser aqui, pode ser na internet, você ouviu um testemunho e aquele testemunho te edificou quando você ouviu aquele testemunho. Por que ele te edificou? Por que a tua fé foi uau? Por que a tua fé foi recarregada? Você foi edificado. Por quê? Na tua cabeça, na nossa cabeça limitada, para nós era impossível. E a pessoa contou o testemunho daquilo que Deus é poderoso para fazer. Então, você enxergou a possibilidade daquilo que Deus faz na vida do outro. E que se fez lá, pode fazer aqui. Da mesma maneira que fez lá, pode fazer aqui. Da mesma maneira que Deus operou a cura no outro, pode operar a cura na tua vida. Por isso, sereis minhas testemunhas. Testemunha do quê? Do poder de Deus. O texto vai dizer da mulher do fluxo de sangue, que após ela, ninguém nunca havia acontecido algo como aquilo, uma cura como aquela. Todas as curas que aconteceram, ou Jesus enviou uma palavra, ou Jesus foi e falou com a pessoa e declarou a cura, certo? Mas aquela cura, ela tocou em Jesus. E o texto vai dizer posteriormente que as pessoas já tendo a referência e a testemunha de que como aquela mulher tocou em Jesus e ela foi curada, outras pessoas entenderam que então não é mais necessário ele vir até nós. Se nós apenas tocarmos nele, nós também seremos curados da mesma maneira que aquela mulher foi curada. Isso é testemunho, da mesma maneira que ao você ser uma testemunha viva do poder de Deus, então você vira uma referência daquilo que Deus é poderoso para fazer. Está entendendo? Então, por exemplo, se alguém chegar e falar assim, não, mas nunca vi nada, uma cura de fibromialgia
Não, isso é impossível, ninguém pode ser, porque eu já vi, porque eu já fui no médico, porque eu já fiz isso, porque eu já fiz aquilo, e já conversei com fulano, e já conversei até com, tem um grupinho, só, né, tem gente que tem isso, né, o grupinho só das pessoas, o grupo do WhatsApp, só de pessoas com fibromialgia, então só o grupo lá dos enfermos, e aí então, não, porque eu tenho isso, aconteceu isso, mas nunca foi curado, de repente vem ali e fala assim, não, peraí, epa, ô, eia, igual Caleb, eia, não, peraí, deixa eu te contar uma coisa lá. Eu senti um calor aqui, foi assim, tal, não sei o quê, e o Espírito de Deus veio sobre mim e eu fui curada. Mas não, mas isso é impossível. Pois é, impossível, mas o Deus do impossível pode fazer. Você está entendendo? Está entendendo? Então, por que muitas pessoas não são curadas? Por causa da incredulidade. E uma das coisas que eu até fiz questão de anotar aqui, uma das coisas que normalmente acontece é que muitas vezes as pessoas estão sendo usadas para curar outros, mas ela está atenta à dor dos outros, mas na dor dela e as feridas dela ninguém está atento. Irmão, o pastor tem ferida. Os irmãos aqui, todo mundo tem luta para passar. Essa história de a gente endeusar as pessoas, endeusar pastor, endeusar, divinizar, meu, esquece isso. Isso não existe. Ah, você não sabe o que eu estou passando. E você também não sabe o que eu estou passando, ué. Não, pastor, você não sabe, porque você não sabe das dores e das feridas que eu tenho. E você também não sabe das minhas. Ponto. Ninguém sabe de ninguém. Porque senão vira aquela, já viu, a disputa das desgraças, né? Parece Cidade Alerta contra um outro lá. Que tem um horário, né, que tá passando os mesmos jornais. Tudo espreme sai sangue. Parece uma disputa. Não. Em nome de Jesus. Muitas vezes nós estamos curando, sendo instrumento de cura, e não queremos, e não estamos andando enfermo, não. Você precisa entender, estar atento. Nós como igreja, preste atenção aqui, ó. Nós como igreja, nós precisamos, você não se contente, até quem vem nos cultos, você não se contente em apenas sentar, ouvir a palavra e ir embora. Irmão, em nome de Jesus, Deus não te chamou para sentar a bunda na cadeira e ir embora. Deus te chamou para você ser um instrumento de cura. Deus te chamou para você sentar, ouvir a palavra, essa palavra entrar no teu interior, você usar, e essa palavra te preencher, você ser um instrumento, e o teu olhar estar atento aos irmãos. Irmão, assim como nós vamos na nossa casa, e se um filho nosso não está bem, não chega bem, esposa, marido e tal, você não percebe? Você não percebe? Presbítero, até ontem. Se a Gabi chegar, você conhece a Gabi, né? Se ela chegar ali meio assim e tal, você não percebe que tem alguma coisa errada? Aí o que foi, filho? Aí ainda fala, nada não, pai, né? Nada não, pai. Aí você tem que ficar ali até arrancar, sonda de cá, sonda de lá, até arrancar. E por que nós não vamos nos preocupar com os da família da fé? Porque um dia alguém se preocupou conosco. Foi ou não foi? Alguém não se preocupou conosco? E às vezes a gente acha que é até chatice de pastor, chatice de líder, chatice de quem quer que seja. Mas louvado seja Deus que tem alguém preocupado com você. Louvado seja Deus que tem alguém puxando, enchendo teu saco, mas porque quer teu bem, quer ver você curado e liberto em nome de Jesus.
E olha só que interessante, por que muitas vezes muitas pessoas não são curadas? Sabe por quê? Porque as pessoas não querem ser tratadas. As pessoas não querem admitir que precisam de ajuda. Irmão, a gente precisa de ajuda. Eu preciso de ajuda. Fala assim, eu preciso de ajuda. Todos nós. Vamos ser francos com nós mesmos. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos ser sarados. Nós precisamos ser transformados, sermos curados. E a ajuda vem do alto, mas ela passa por alguém, aonde esse alguém vai ser um instrumento. Vai ter curas e vai ter situações que vai ser você e Deus diretamente? Vai! Porque é a sua intimidade e o teu particular com o Senhor. Mas vai ter situações que Ele vai mandar do alto, mas vai revestir alguém de poder para enviar até você e dizer, levanta e anda. Está entendendo? Vai enviar até você, porque eu estou assim, ameaçado. Irmão, desperta aí em nome de Jesus, vamos, porque o culto está começando, vamos, porque vamos jejuar, vamos orar, porque o Senhor tem mais. É assim. E nós precisamos nos admitir. A religião, ela nos ensina que nós não podemos admitir as nossas fraquezas. Sabia disso? Sabia? A religião ensina que nós devemos, eu aprendi isso durante muitos anos, em que eu endeusava e via os pregadores, os bispos, apóstolos, os grandes homens de Deus, pastores, mas depois eu descobri que todos eles têm feridas, todos eles têm situações, um dia se magoa, se ferem e tal, e precisa ter alguém caminhando junto para ser um instrumento de cura na vida dele também. Está entendendo? E a religião quer nos ensinar que nós devemos nos esconder atrás das nossas fragilidades e fraquezas. Irmão, uma coisa, eu estou falando que você tem que ser coitadinho, ai não. Não, irmão, você tem que ser gente. Você é gente. Você não é Deus. Está entendendo? E se você é gente, você se machuca, você só chora. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O que Jesus deixou claro? No mundo tereis aflições. É aí que está a graça do negócio. Porque louvado seja Deus que nós passamos por essas situações e nós estamos na terra. Nós não estamos na Nova Jerusalém ainda. Então, se nós estamos aqui, existe um papel a ser desempenhado. Existe um propósito a ser cumprido. Existe um chamado a ser cumprido. E um dos principais chamados, seja o ministério apostólico, profético, de mestre, pastoral, evangelístico, não importa. Todos nós temos que ser um instrumento de cura na vida do outro. O problema é que muitos, ao invés de ser um instrumento de cura, é um instrumento para ferir mais. Em nome de Jesus, e infelizmente, irmão, o lugar onde a gente vai acabar se ferindo dentro da nossa casa. É o lugar onde a gente convive mais. Algum dia aqui, no meio dos irmãos, está faltando gente, mas no meio dos nossos irmãos, vai chegar uma hora, gente, que um vai falar uma coisa que o outro não gostou. Vai ou não vai? É loucura! A gente fala assim, não, mas todo mundo quer o bem da guarda, anjos do Senhor, e ninguém fere ninguém. Irmão, você está em que planeta? Nós precisamos ser maduros para entender isso. Só que a graça está em que da mesma maneira que eu falei alguma coisa, a mesma boca tem a humildade de dizer, me perdoa, irmão. Tá entendendo? Porque no perdão há cura.
Na humildade, a cura, o reconhecimento de que eu errei. A humildade também para reconhecer, eu preciso de ajuda. Eu falei uma coisa pro irmão, feri um. Eu falei uma outra coisa pro irmão, feri o outro. Eu falei uma coisa pro outro. Irmão, 3 pessoas, o que eu preciso fazer? Eu falei uma coisa, eu falei assim, pode ser. Eu falei uma coisa como o irmão não gostou, feriu o outro. O que aconteceu? O que pode ser? Um dia que eu não estou muito bem, não é? Pode ser um dia que eu não estou muito bem, né, Zé Carlos? E muita gente falando um monte de coisa na sua cabeça lá. Falou tanta coisa na cabeça do Zé Carlos que ele ficou sem cabelo. Falou outro tanto pro presbítero e ficou sem cabelo também. Aí tá falando, zucriando na cabeça do Tiago, ele ainda não tá sem cabelo, tá com cabelo ainda. Aí, amém. Aí você vem e se renova no outro dia. Mas quando acontece uma situação que não é esporádica, mas é corriqueira, é direto, o que eu preciso entender, irmão, opa, peraí, não é uma situação assim, não, eu preciso de ajuda. Eu preciso ser curado, eu preciso de Deus. Eu preciso do Senhor. É o identificar, não é normal. Não é normal. Mas a religião quer nos ensinar que não. Você se esconde. Irmão, tem vezes, a pastora me fala, amor, eu observei tal coisa aquele dia, tal coisa tal outro dia, tal coisa no outro dia. Não é normal, porque se fosse uma situação assim, tudo bem, mas aconteceu naquele dia, aconteceu naquele outro e aconteceu naquele outro. Aí é onde, entendeu? E aí o que a gente precisa? Cura. Não, mas eu sou o pastor, preciso de cura do mesmo jeito. Segundo, abra mão do orgulho para ser tratado. Lembra do caso de Naamã, segundo Reis? Naamã era um oficial general de guerra, alta patente, condecorado, com a sua armadura, suas indumentárias, mas era leproso. E o que ele precisava? De ser curado. Mas ele era um general, ele era alta patente, não importa. Ele precisava ser curado. É isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Não importa o grau, não importa quem você seja, importa que você precisa ser curado e o Senhor da cura está presente na casa. Não importa onde você esteja, quanto dinheiro você tenha, não importa, irmão. O importa é que a cura está disponível. Você precisa ser curado e glória a Deus, a cura está disponível. Então recebe em nome de Jesus e abra nesta noite para ser curado. Tinha alta patente, mas estava doente. E talvez ele andasse cheio de coisa assim para esconder, né? Não tem como esconder. Meu. Talvez a lepra dele não tivesse tão avançada assim. Porque apesar de somente no povo de Israel eles excluíam o leproso, né? Que a lei de Moisés falava para excluir, para tratar da pessoa. Mas ao mesmo tempo, lepra era contagioso. É contagioso. Então, talvez não estivesse tão assim avançada, mas já estava numa condição que incomodava, numa condição muito avançada e que talvez ele precisasse a ponto de incomodar e alguém falar, porque todo mundo sabia. A menina que era sérvia, que tinha vindo de Israel, e essa é a graça do negócio, porque ele era autopatente, mas foi através de uma serva que ele foi curado. Não foi ela que orou por ele, mas ela foi instrumento para dizer, porque se ela não soubesse
que em Israel tinha um profeta que poderia clamar ao Senhor pela cura de Naamã? Ele não ia saber. Então abra mão do orgulho para ser tratado, para ser curado. Ah, mas eu vou contar o que vão pensar de mim. Não importa. O que importa é que você seja curado. Porque Naamã, quando recebeu a palavra para ser curado, ele ficou bravo porque ele queria que fosse de um jeito e foi de outro. O profeta simplesmente falou, vai, se lava 7 vezes. E ele gostou? Não. Ele ia embora. Meu Deus, ele ia embora sem ser curado. Viajou tantos quilômetros para chegar lá e falar assim, não foi do meu jeito, eu vou embora. Porque não foi do seu jeito, então você vai embora sem ser curado. Parabéns. Porque não foi do seu jeito, você vai embora, você vai assim e o seu casamento vai continuar assim, firme. É isso. Parabéns. O teu interior vai ficar com essas doenças mesmo. Maravilha. Vai embora sem ser curado. Porque você tem medo de o que as pessoas vão dizer. Não importa. Ah, irmãos, nessas horas não importa o que os outros vão dizer. Irmão, vamos pensar o seguinte. Eu tava com a pence. Aí me deitaram lá na maca, na mesa de cirurgia. E falaram assim, ó, vou colocar aqui o negócio aqui em você e você vai sentir uma leve sonolência. Uma leve sonolência que das 10 da manhã de um dia eu acordei às 5 do outro dia. Aliás, às 5 do mesmo dia. E eles precisavam fazer um corte aqui. Você ficou exposto. Para fazer a cirurgia, amor, você fica nu. Vamos falar o português, claro. Você fica nu. Porque eles precisam cortar aqui, eles precisam ter a liberdade para poder mexer, entendeu? E aí, não me opera não, porque vocês vão me ver pelados, não, tira esse negócio daqui, não quero. É assim, deixa eu com a doença aqui mesmo e tá tudo certo. Tá nada certo. Abra a mão do orgulho. Segundo, esteja disposto a ser um instrumento de cura. Eu não sei se você sabe, mas no início da caminhada do apóstolo Paulo, Barnabé foi um instrumento fundamental na vida do apóstolo Paulo. Sabe por quê? Porque no início da caminhada do apóstolo Paulo, irmão, de Fernandinho Beiramar, de assassino, de maníaco da igreja, de assassino, destruidor, para crente, de uma hora para outra. Não, vamos, eu vou trazer para os dias de hoje. Um apóstolo, um cara chamado Paulo aí, arregaçava, saía, chegava na igreja, arrebentando com todo mundo. De repente, de uma hora para outra, ele fala que teve uma visão e tal, foi transformado, e ele chega e senta aí na igreja. E todo mundo, a cara dele está nas redes sociais, dizendo, aquele que perseguia agora é instrumento, está dizendo que é pregador. Seja sincero, irmão. A hora que ele chegasse aí, sentasse aí no banco aí, do lado da Dayara aí. O sangue de Jesus tem poder. Talvez ficasse todo mundo, tudo vai cair e o cara sozinho ali. A galera abandonou ele. Ele foi, até a igreja de Jerusalém desprezou ele. E aí Barnabé matou no peito. Não, começou a caminhar com ele. No início da caminhada, ele ficou sobre a tutela de Barnabé, caminhando com Barnabé. Você precisa ser instrumento de cura e não precisa escolher, vou caminhar com esse porque esse é mais legalzinho e é meu amiguinho. Negativo. Você vai caminhar com quem precisa caminhar. Você vai caminhar com quem precisa caminhar. Porque ninguém queria caminhar com ele, mas Barnabé se dispôs a caminhar no início da caminhada dele e foi um instrumento fundamental. Até que cada um foi para o seu canto e aí, enfim, o apóstolo Paulo foi nas suas viagens, foi na implantação das igrejas e glória a Deus.
e foi um instrumento do Senhor, mas alguém caminhou com ele antes. Você precisa estar disposto para ser um instrumento de cura. Não é com quem é amiguinho, é com quem precisa caminhar. Uma vez um pastor, você lembra do pastor deles? Lembra dele? Da Bahia, doidão? Chegou lá, aí ele falou assim, cara, ele falou desse jeito, ele falou assim, se chegasse um homem aqui, um homem todo maltrapilho, roupa rasgada, todo sujo de cocô, de lama, como que você ia tratar ele? Pega lá já a mangueira, a VAP. Tá entendendo? Não é escolher, é ser um instrumento. Irmão, o enfermo chega lá, você acha que o médico vai ficar escolhendo? Tem médico que escolhe, mas chega lá, precisa operar e opera. A pessoa está morrendo. Não, esse aqui está morrendo, né? Seja um instrumento a quem quer que Deus te envie. Porque às vezes Deus vai te enviar, e guarde e preste bem atenção nisso, porque às vezes o Espírito de Deus vai te enviar alguém para que você seja um instrumento de cura, para que no início da caminhada de uma pessoa, mas é uma espada de dois gumes, porque da mesma maneira que você vai ser um instrumento para a cura dela, o Espírito Santo vai usar essa pessoa para curar você também. E preste bem atenção no trabalho que você dá para os seus pastores hoje, ou para o seu líder, porque vai chegar uma pessoa igualzinha a você. A pessoa, uma Carol para você cuidar. Uma Carol, assim, idêntica para você cuidar. Um Fauner, uma pessoa do mesmo tamanho, inclusive, para você cuidar. Pensou, pastor Raquel? Uma outra Raquel para você cuidar. Nilda, uma outra Nilda, bem arretada, assim, igual você, para você cuidar. Não, senhor, manda para outra. Não é manda para outro nada, é para você. Manda para outro nada, é você mesmo. Andrei, um outro Andrei para você cuidar. Adolescente assim, e vai caminhar, e você vai falar, ai, senhor. Não, é outro. Entendeu? Irmãos, eu encerro essa palavra te dizendo que o Senhor usa a igreja para curar. A igreja é o ambiente de cura. E nós não podemos ser uma igreja religiosa. Nós lemos aquele texto, e basicamente eu usei o texto só para ilustrar, mas falando sobre o texto, é uma igreja religiosa e uma igreja fora da curva, ponto. O retrato dali do bom samaritano o bom samaritano é a igreja do reino mesmo, é a igreja fora da curva. E o levita, o doutor da lei que fez a pergunta para Jesus, o sacerdote, o levita é a igreja religiosa. Sabe tudo, mas não faz nada. É a igreja que se preocupa com as luzes, com a iluminação, com o dinheiro, com as pessoas, mas não com as pessoas, com aquilo que as pessoas podem oferecer, mas somente a igreja do Senhor, representada ali pelo bom samaritano, que é a igreja fora da curva, que é a igreja que chama e que vai atrás dos perdidos mesmo. Que não fica escolhendo gente para cuidar, dando. Que, Senhor, é esse que eu tenho que falar? Então, é para abraçar esse, então eu vou dar um abraço desse e pode operar a cura em nome de Jesus. Amém? É a igreja fora da curva. E posso ser sincero, talvez aquele bom samaritano, a gente não sabe, o texto não relata, mas talvez ele tivesse ferido também. Porque só ele usou de misericórdia. E o instrumento, a matéria-prima da cura, guarde bem isso. A matéria-prima da cura é a misericórdia. Porque só entende de misericórdia quem foi alvo dela. E só vai usar de misericórdia quem foi um alvo atingido, alcançado por ela.
Então, a todos aqueles sabia e poderia falar da misericórdia de Deus, do que o Senhor fez no Egito e como se compadeceu do povo, mas o bom samaritano não falou, ele foi lá e fez. É a igreja fora da curva que não fica falando, não. Ela vai lá e alcança, ela vai lá e abraça, ela vai lá e estende a mão, ela vai lá e usa de misericórdia. Porque aquele homem talvez não fosse, era uma parábola, talvez ele fosse atingido por misericórdia, e por isso teve misericórdia, entendeu e foi um instrumento de misericórdia. Quem nesta noite está disposto a ser um instrumento de misericórdia do Senhor? Irmão, só entende de misericórdia quem foi atingido por ela. Porque tem gente que não é alcançado pela misericórdia, tem gente que é alcançado pela misericórdia, mas despreza ela. Vamos nos colocar de pé. A igreja religiosa está preocupada com as luzes, está preocupada com não sei o quê. Não, meu irmão. Está preocupada com aquilo que as pessoas podem oferecer. Seja sincero. Presbítero, Fauna, Carolzinha não está aqui. Alana, Lincoln. Quantos anos as pessoas não estavam nem aí preocupadas com aquilo que... com você, o seu coração, com o bem-estar seu. E estavam muito mais preocupados com aquilo que você tinha para oferecer. Era ou não era? Era ou não era? Era. Não sei se a Nildo também... É que, graças a Deus, vocês tiveram... O pastor Fidelito, ele é um pouco fora da curva também. De levar as pessoas em casa, de ir buscar, né? Ir buscar as pessoas em casa. E levar esse negócio de levar a Santa Ceia na casa. Eu aprendi com ele. Tinha gente muitas vezes enferma. Mano, isso é ser instrumento de cura, gente. Gente muitas vezes que estava com uma situação de enfermidade, lembra? O senhorzinho lá que o senhor recolheu, que faleceu de câncer lá. Ele ia na casa dele, o senhorzinho tinha um problema de pulmão, né? Ele ia na casa dele servir Santa Ceia, na casa do senhor. Todo culto de domingo ele ia, buscava a tia dele, que já era a dona Lourdes, ia, buscava todo domingo, todo santo domingo. Salve exceção que alguém, de repente, já foi lá buscou. Ia buscar. Então, nós temos duas opções. Ou a gente fica se embolando, lambendo as nossas feridas, choramingando, lambendo as nossas feridas, se lamentando, ou a gente se dispõe para ser um instrumento de cura, e enquanto estamos sendo um instrumento de cura, tem alguém sendo um instrumento de cura na nossa vida também. O Senhor está movendo a cura. Enquanto você está curando, você está sendo curado também, porque o Senhor faz o sobrenatural acontecer exatamente dessa maneira. Eu me disponho, o Senhor se dispõe e faz aquilo que é necessário na minha vida. Eu levanto a mão, o Senhor vai e me disponho, então o Senhor começa a trabalhar no meu interior. Eu movo, começa a me mover, o Espírito de Deus começa a se mover, porque Ele não quer ninguém paralisado por causa de doença, por causa de feridas da sua alma, mas Ele tem cura para a sua igreja. Amém. Muitas vezes a gente não consegue nem chegar no lugar da intimidade, nem se envolver, nem se entregar numa intimidade com o Senhor por causa de feridas. Porque a gente acha que o Senhor vai agir da mesma forma que agiram conosco. Irmão, hoje é tempo de cura. Desde sexta-feira o Senhor está falando sobre isso. Já iniciou um tempo de cura nas nossas vidas como desfrutar. Eu estou dizendo isso como desfrutar. E, inclusive, nós vamos ter um culto, nós teremos um tempo com líderes. Que o Senhor me entregou uma palavra sobre cura na vida de líderes. Irmão,
É tempo de cura na desfrutar, amém? Cura e libertação. Ah, mas porque o meu pai, porque minha mãe, porque isso, porque aquilo. É tempo de cura. Ah, mas porque fizeram isso comigo e que aquilo outro. É tempo de cura em nome de Jesus o Nazareno. Levanta e anda. Ah, mas porque o meu líder, porque lá no passado, na outra igreja, porque isso, porque o meu pai, porque minha mãe, porque isso, porque aquilo. Levanta e anda em nome de Jesus, porque o Senhor quer te usar para ser um instrumento, quer te usar para você ser uma testemunha viva. Amém. Feche os teus olhos. Nós vamos orar aqui. Tem gente muitas vezes enferma que nem sabe por que ficou assim. Irmão, tem vezes que você está assim, não há razão para você estar assim. Não existe razão para você estar assim, irmão. Irmão, levanta e anda. Esse abatimento não aceita na tua vida, não. O Satanás quer deixar a sua alma enferma. Levanta e anda. Comece a orar no teu lugar. Eu estou te dizendo, levanta e anda em nome de Jesus. Seja um instrumento de Deus agora. Fala assim, fala para mim, levanta e anda, pastor. Seja um instrumento de Deus na minha vida. Fala assim, pastor, levanta e anda. Amém. Então vamos levantar e andar. Em nome de Jesus, irmão. Você para de ser orgulhoso. Deixa de ser orgulhoso. Deixa de ser orgulhosa. Ah, não, porque eu não vou contar, porque isso, porque aquilo. Oh! Se disponha nesta noite. Em nome de Jesus. Deixa, abandona o orgulho. Ah, mas como que eu vou fazer se o meu casamento, se isso, se aquilo? Enquanto você se dispõe, enquanto você estiver ficando colocando empecilho por causa disso, por causa daquilo outro, é porque, não, mas eu não vou fazer o ministério, não, eu não vou fazer aquilo, eu não vou trabalhar, eu não vou fazer isso, porque como que eu vou fazer dessa forma? Como que eu vou fazer porque eu estou desse jeito? Porque eu estou doente dessa forma, porque a minha alma é isso, porque a minha alma é aquilo. E por acaso Deus há alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Você está falando que Deus não pode te curar, você não pode fazer o ministério, você não pode realizar o teu chamado, você não pode fazer aquilo que Deus te mandou, você não pode ser um instrumento nas mãos do Senhor por causa disso que você tem? Então o Senhor te diz, você não sabe aquilo que eu fiz na cruz. Se você está se lamentando dessa forma, você não entendeu ainda o que foi feito na cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Oh, aleluia! Receba a cura no teu interior. Irmão, pega na mão do teu irmão aí. Acho que vocês não entenderam ainda. Ninguém sem mão dada. Tiago, deixa um pouquinho esse negócio de lado aí. Dá a mão ali. Oh, aleluia. Em nome de Jesus. Comece a orar com o teu irmão aí. Pode orar. Pode orar junto com ele. Oh, aleluia. Aleluia. Presbítero, ora com o Zé Carlos e com o Lincoln ali. Pastora Raquel, ora junto com o casal maravilha aí atrás de vocês. Pode orar junto com eles. E aquilo que o Senhor te der, profetizar, seja um instrumento nas mãos do Senhor. Cadê a pastora Gisele?
Cadê a pastora Gisele? Oh, aleluia. Vai operando, Jesus. Vai operando, Espírito Santo. O Senhor é Jeová Rafa, o Deus da cura. Oh, aleluia. Em nome de Jesus. Dayara, a outra moça que está aí do lado, pode vir aqui na frente. Pastora Tiago, chama a pastora Gisele para mim, por favor. Não é preciso vir, a pastora vai orar com vocês. Aleluia. Nilda, ora ali com o Andrei e com a dona Margarida. Aleluia. Vem aqui, Lulu, do meu lado aqui, ó. Vem aqui. Vai orar comigo. Tá filmando mesmo, vai filmar você. Em nome de Jesus. O Senhor é Jeová Rafa. Olha com a Dayara ali, ó. E a Alessandra, ministra cura na tua vida. Em nome, ministra cura na vida delas. Seja um instrumento, pode profetizar aquilo que Jesus der na tua boca. Rabacandabaçu revadaiassé. Oh, aleluia. Calma, sem pressa. Nós precisamos ser exatos e não ter pressa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Jeová Rafa, o Deus que cura. O Deus que liberta, o Deus que arranca algemas, é o Deus da cura. Oh Deus poderoso, aleluia. O Senhor que estende a nossa mão e que nos levanta. Orebaie candalaço. Uremanaye se jokodaiasu remanda. Arabada kandehaya sinere de kodalabasu remando. Aleluia. Aleluia. Irebando kodayasi. E Deus poderoso, o Senhor de toda glória, Ele glorifica o nome dEle na tua vida, Ele glorifica o nome dEle no teu casamento, Ele é Jeová, o Deus que cura, Ele glorifica o nome dEle na tua vida. Oh Deus poderoso, Rapacandabasorebadaiasa. Oh, aleluia. Olha com o Thiago ali, ó. Olha com o Thiago. Ali. Olha ali com ele. Aleluia. Patrícia e Lincoln. Olha ali com o Gabriel. Porque enquanto vocês oram e intercedem pela vida deles, o Senhor vai operando a cura no casamento de vocês. Enquanto Ele trabalha lá, Ele trabalha de cá também. Oh, aleluia! Ele é Deus que trabalha. Ele é Deus que cura. Ele é Deus que faz. E até aqueles que não estão aqui, nós declaramos a cura em nome de Jesus. Abatimento já vai saindo em nome de Jesus. Morte espiritual, moral, sai em nome de Jesus. Peso, desânimo, o jugo que é colocado ali. Meu Deus, parece que é colocado um jugo, um peso para oprimir, encurvar as pessoas, para elas não se posicionarem, não virem à casa do Senhor. Está quebrado em nome de Jesus. Oh, aleluia, ser quebrado o jugo do inferno. Rabadassune mandou coisas. Em nome de Jesus. Aleluia.
de manasso de calabaceia de calabaceia nalamasso de manaê. Coração com coração. Checalabaralabaçô. Aleluia. Checalabaralabaceia. Deus da cura no nosso meio. Desfrutar é tempo de cura. O Senhor começa o início de cura. Cura nos casamentos, cura na vida de mulheres, cura na vida de homens. Homens que se sentiram rejeitados, que foram rejeitados. Nós declaramos a cura. Em nome de Jesus, eu tomo posse desta cura sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Levanta e anda. Em nome de Jesus, eu declaro cura sobre o meu casamento. Eu sou um instrumento de cura sobre a vida da Gisele. E a Gisele é um instrumento de cura na minha vida, Senhor. E nós juntos somos instrumento de cura na vida dos nossos filhos, na vida da igreja. Em nome de Jesus, para a tua glória, naquilo que o diabo quis nos ferir, naquilo que seria a nossa dor e ferida, a nossa vergonha, se transforma em cura do Senhor. Em nome de Jesus, nós tomamos posse da nossa cura, na nossa vida. Em nome de Jesus. Toda religiosidade. Aleluia. Levanta e anda em nome de Jesus. Amém. Levanta e anda. Irmãos, é tempo de cura na igreja. É tempo de cura na igreja, amém? Você vai andar como curado, você não vai andar encurvado mais. Amém? Em nome de Jesus. Quando vier a situação, o Senhor é o Deus da cura, Ele já me curou. Receba a cura na minha vida, na minha alma, no meu corpo, em nome de Jesus, na minha mente. As algemas estão quebradas em nome de Jesus. Receba a cura, você não vai ficar dependente emocionalmente, irmão. Muitas vezes tem muitas atitudes nossas que são atitudes que nós temos por uma dependência emocional, por uma carência emocional. Em nome de Jesus, isso está quebrado na nossa vida e a nossa alma está curada. Amém? Em nome de Jesus. Quem nos assiste, o Senhor levanta e anda. O Senhor é o Deus da cura. E Ele cura a tua vida, a tua alma, o teu corpo, a tua mente, a tua boca. A boca fala do que o coração está cheio, sabia? E muitas vezes você tem falado esse monte de besteira, um monte de lorota aí, esse monte de reclamação, profecia do inferno contra a tua própria vida, porque a tua alma está enferma. Receba a cura em nome de Jesus. Amém. Amém.